Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bluesoft Podcast. Preço é um dos assuntos mais estratégicos e mais importantes na operação de um supermercado. E não basta apenas fazer o preço certo ou o preço mais barato. Há uma série de coisas que a gente precisa levar em consideração. O preço dos concorrentes, qual que é o formato da nossa loja, qual o público que visita a nossa loja. Esse assunto é tão importante que a gente convidou um especialista sobre esse tema, que na verdade inclusive tem uma startup que lida com pricing, para a gente poder explorar e se aprofundar nesse assunto. Hoje eu estou aqui com o Paulo Garcia Neto, que é cofundador da InfoPrice, uma empresa especializada em pricing para atender o varejo. Paulo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente hoje para falar sobre esse tema. Paulo, queria que você começasse, por favor, se apresentando, falando um pouquinho sobre o que a InfoPrice faz. Fechado. Bom, primeiro, obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. A InfoPrice é uma empresa de tecnologia que trabalha para o varejo. A nossa missão é transformar a cadeia de consumo por meio de tecnologia, e a primeira batalha que a gente escolheu para travar foi justamente a verticalização do ciclo de precificação de ponta a ponta no varejo físico. A gente quer ajudar o varejo físico a se tornar mais eficiente, competitivo e digital, e quem sabe poder ter avanços aí tecnológicos nessa área, tanto quanto a gente vê acontecendo em outras áreas do varejo, como o e-commerce, por exemplo. Contando um pouquinho sobre mim, eu fazia engenharia aí com 2 sócios na USP e sem saber absolutamente nada de varejo, a gente caiu de paraquedas nesse meio. Eu acho que a gente só está lá até hoje porque a gente caiu sem saber como era, senão a gente não tinha caído. Mas no final das contas a gente gostou, né? Tanto que a gente está aí até hoje, já há 6 anos de história aí da companhia, seguindo rumo aos passos todos aí do ciclo de valor que a gente acredita que deve ser construído. Uma coisa que eu fiquei curioso, né? Por que vocês escolheram esse tema de preço e varejo? O que despertou a atenção de vocês quando vocês estavam lá na Poli para começar a InfoPrice? A história foi mais ou menos assim. Eu estava um dia num almoço com um amigo meu, que ele trabalhava numa consultoria, em uma das grandes consultorias, e ele estava reclamando pra caramba no almoço do quanto ele tinha que mentir nas consultorias. Eu falei, como assim mentir? Ele, porque a gente cria um monte de modelo disso, um monte de modelo daquilo, mas o modelo depende de dado do mundo real para ser imputado. Se a gente não tem dado do mundo real, entra coisa ruim e sai coisa ruim do modelo. Para falar de uma maneira mais educada. De uma maneira mais educada. E era mais ou menos na época, exatamente na época, aliás, que estava rolando a crise do tomate. Eu não sei se você lembra da crise do tomate que rolou em 2013, que o pessoal zoava, falava que, tomate vale mais que ouro, vou comprar uma casa, toma aqui 3 tomates. Tava quase surgindo um ETF na Bolsa de Valores para poder comprar o tomate ali, além do ouro e o da prata. Exato. E aí juntou meio que as duas coisas no almoço. Eu conheci o dono do restaurante que a gente tava, e aí eu resolvi chamar ele e falar assim, cara, você por acaso pagaria para ter informação de onde comprar os seus insumos de uma forma mais barata, uma espécie de busca-pé do mundo físico? E o cara me respondeu na hora, falou, pagaria caro. Acho que tem um puta mercado aí. E daí as ideias começaram a surgir, derivar, vamos atender a população, vamos fazer um negócio para as empresas, setor transformador, vai, vem, volta, valida, testa, invalida, uma série de ideias, e aí a gente acabou caindo num setor que, por desconhecimento óbvio, né, por falta de experiência no setor, a gente não sabia, mas é um setor que claramente já era deficitário desse tipo de informação, que é o próprio varejo, seja o varejista ou a indústria também. Eles precisam entender o que está acontecendo no mercado que eles estão situados, e o varejo físico é um lugar de difícil acesso a esse tipo de informação. E aí tudo começou daí. Várias outras ideias que a gente teve, não necessariamente a gente invalidou para toda uma vida, mas foram colocadas na gaveta por uma questão de estratégia, e a gente optou por começar atendendo justamente o setor varejista com um grande foco no varejo alimentar. E é interessante, né, porque a gente viu esse fenômeno de informação sobre preço no mundo online, com o Buscapé e com outros serviços que foram surgindo, ganhar um mercado muito rápido, né? Então o consumidor passou a usar, e acredito que as próprias empresas também, no momento de fazer preço, começaram a ter uma maneira de conhecer o preço dos concorrentes com uma velocidade muito grande.
E no varejo físico, acho que ainda hoje é um grande desafio, você pode contar mais para a gente, né? Mas demorou muito mais para a gente conseguir ver algum avanço nesse sentido. Qual o motivo para que a gente tenha tanta dificuldade de ter essa informação com facilidade? É difícil a gente coletar o preço no ponto de venda físico? É porque a gente tem mais variedade de preços? Por que você acha que a gente ainda não tem essa mesma facilidade de obter essa informação como no mundo online? É curioso, isso de fato chegou muito antes no mundo online, não muito antes, mas assim, se proliferou de uma forma muito mais rápida no mundo online. Existe a pesquisa de preço no mundo físico desde que o mundo é mundo, sabe? Eu acho que desde a Idade Média, quando tinha um cara vendendo uma tendinha de um lado, uma tendinha do outro, o cara queria saber por quanto que o outro estava praticando preço, mas de uma forma tecnológica consolidada, isso veio bem forte no online. Tanto que, inclusive, nossos primeiros investidores, eles eram uma empresa que fazia isso justamente para o mundo online. O varejo físico, eu acho que tem uma questão cultural aí. O varejista, ele tende a achar que a informação de preço dele não pode ser compartilhada, tem que ser guardada às 7 chaves, mas eu acho que muitas vezes ele faz isso por um receio de entender o que acontece depois, e essa é só uma parte do processo. Com a informação de preço da concorrência, você ainda tem que saber trabalhar em cima dela e ter uma estratégia clara para que isso possa virar alguma coisa. Mas aos poucos a gente entende também que o mercado tem mudado bastante. Então, hoje em dia é super comum, a gente vê praticamente todos os varejistas monitorando seus concorrentes de alguma forma. Eu acho que não tem exceção aí. O que tem diferença é o quanto está sendo investido em tecnologia por cada um deles para ter isso de uma forma mais estruturada e mais consolidada. Eu acho que essa é a principal diferença desse primeiro step aí nessa ideia de verticalização da cadeia de pricing, que a gente acredita que começa justamente pelo entendimento do mercado, saber onde você está situado. Legal. E no mundo online, eu acredito também que o fato de você poder visitar o site e ver o preço, né, como um consumidor, é muito fácil da gente entrar em diferentes empresas e conhecer o preço de cada uma delas, né? No varejo físico, tradicionalmente, você precisaria de alguns operadores, agentes ali visitando a loja e obtendo o preço produto a produto, que é bastante demorado, custoso. Eu vi que a Infoprice tem uma patente, desenvolveu um dispositivo justamente para acelerar esse processo, tornar ele mais rápido. Você pode contar um pouquinho para a gente como que isso funciona? Fechado. Vou primeiro, pegando a sua pergunta, dividir em 2 cenários, do ponto de vista do consumidor e do ponto de vista de outras empresas e da própria concorrência, do ponto de vista do setor varejista. Do ponto de vista do consumidor, a forma para ele conseguir essa informação hoje, ele vai conseguir ter um cheiro dessa informação através do mundo online, para mercados que operam no online, mas esse preço não necessariamente vai ser o mesmo preço praticado na loja física, e ele também consegue fazer uma pesquisa de preço de uma forma mais fácil através dos tabloides, que é um negócio meio rudimentar, mas ele tá indo pro digital, né? Então existem empresas aí que consolidam os tabloides em sites para o consumidor ter acesso, onde tem as informações de promoção de uma forma centralizada. Já do ponto de vista do mundo B2B aí, seja o próprio varejista ou outras empresas, é um pouco mais difícil porque a necessidade de informação é muito maior. E aí existem 2 formas, basicamente, de você ter acesso a essa informação. O que a gente chama de formas dependentes e independentes. Existem grandes empresas, institutos de pesquisa que consolidam essas informações com a anuência e o trabalho do varejista. Então o varejo compartilha diretamente, de uma forma digital, essas informações para essa empresa. Mas aí o que acontece? Essa informação ela vem com um ônus, que é uma restrição de como ela pode ser liberada depois. Então é uma informação que passa necessariamente por uma série de consolidações, ela não vem em tempo real, ela carece aí de um nível alto de granularidade, o que é imprescindível para o uso que você quer ter. No caso, se for o uso de fazer uma precificação loja a loja, fazer uma estratégia de pricing por loja mesmo. Então serve para algumas coisas, para outras não. E aí quando você precisa da informação independente, você invariavelmente acaba caindo na pesquisa em loja. E a pesquisa em loja é um processo naturalmente moroso, que envolve pessoas visitando as lojas, percorrendo extensos corredores, tentando procurar produtos. Eu não sei se alguém já teve experiência de fazer pesquisa em loja, mas assim, é um negócio complicado.
Quando a gente estava começando a empresa, sem ter tecnologia, sem ter nada, eu estava fazendo um teste ali, a gente estava querendo validar uma hipótese lá de preços, e eu e meu sócio, a gente foi numa loja. E aí um fazia o trabalho e o outro validava o trabalho do outro. E a categoria que caiu para mim era absorvente. Cara, bom, eu sei o que é um absorvente, não sou um grande especialista no tema. Especialista, mas eu tinha que pegar uma categoria e a hora que você chega ali na frente da gôndola, cara, é tudo o mesmo pacotinho, rosinha, com a mesma cara, e eu peguei o preço de tudo. E a hora que foi feito, tava tudo errado, porque um é 12, outro é 16, outro é pague 16, leve 18 com abas, noturno, diurno, não sei o que. Tem muita especificidade, até para coisas mais banais, na hora que você depende do ser humano, como o algoritmo de coleta de preço ali, ele se confunde. Quantas fragrâncias de shampoo tem? Shampoo castanha do Agreste, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. É muito fácil de confundir. E isso gerava bastante problema. Mas era o que tinha. E o que a gente fez foi desenvolver uma tecnologia para automatizar esse processo de coleta da informação de preço através de um emulador de código de barra que conversa com o tiratema da loja que está sendo pesquisada em si. Que é o terminal de consulta. Legal. E aí isso acabou agilizando e diminuindo esses erros e deixando o processo todo de coleta mais rápido e eficiente. Muito mais rápido, muito mais assertivo e, de certa forma, também mais econômico para o varejista, porque quando você, para ter acesso às informações, você depende de uma operação homem-hora grande ali, isso acaba sendo muito custoso. Muito custoso, e o varejo tem linhas apertadas ali, ele tem que escolher muito bem onde ele coloca, e aí a gente já pode juntar esse ponto num outro problema, que é, se ele soubesse, talvez ele colocasse mesmo assim, mas eu acho que talvez o principal problema, ou talvez o início da trajetória para um varejista que quer percorrer essa linha do pricing e rentabilizar mais o negócio dele, é justamente essa mudança de cabeça. Ele tem que entender, você fez na abertura aqui, você comentou, pricing, precificação, uma coisa que é super estratégica. Mais ou menos. Eu acho que você acha. Mas nem todos têm esse conceito tão consolidado. Muitos encaram apenas como mais uma coisa na rotina que tem que ser feita ali dentro de uma área comercial. Tem que comprar mais barato, vender mais caro, e é isso aí. E o negócio é feito meio no cheiro. Sem Tô colocar... falando de uma forma simplista, mas você é do setor também, você sabe que é bem por aí. Tem muita gente que ainda trabalha dessa forma. E até para a gente poder entender um pouquinho melhor, voltando lá na história, né, da fundação da Infoprice, você comentou sobre aquele almoço com o seu amigo consultor que falava, poxa, eu não tenho dado, então se não entra dado bom no meu modelo de preço, não vai sair um resultado que eu gostaria, né, com a qualidade que eu gostaria. E percorrendo todo esse caminho que você contou pra gente, agora, quer dizer, já é possível para o supermercadista conseguir entender como é que é o preço da concorrência, de outras lojas, para poder utilizar essa informação na hora de determinar o preço dele. O quão importante, dentro de tantas variáveis, né, que a gente deve levar em consideração no momento de fazer o preço, na sua experiência, o preço, conhecer o preço da concorrência? Ultra relevante. Quando a gente começa pela literatura, inclusive você fala de micro-marketing pricing strategy, o ideal é você ter uma clusterização suficiente a ponto de você fazer um preço loja a loja. Só que isso hoje parece meio que irreal, porque a padronização dos preços e unificação de várias coisas surgiu para resolver outros problemas, como logística, administração geral da rede e tudo mais. Então são forças opostas, mas idealmente você precisa entender o micro-universo onde cada loja está situada, o que envolve não apenas os concorrentes locais, e aí geograficamente falando, mas também a demografia local. Quem são as pessoas, quem são os consumidores que frequentam ou podem frequentar a tua loja. Quando você domina essa micro-regionalização, você tem um potencial de se adequar muito melhor e rentabilizar melhor o seu negócio. Quer dizer, no momento em que eu vou decidir trazer os preços dos concorrentes para o meu modelo para determinar qual vai ser o meu preço para o consumidor,
como que eu posso saber quais lojas próximas a minha que realmente eu devo considerar como concorrentes, ou que eu devo considerar nesse modelo? Eu devo consultar todo mundo que vende os mesmos produtos que eu vendo, ou é um pouco mais difícil do que isso? É um pouco mais difícil do que isso. Você precisa entender basicamente 3 coisas. Primeiro, você precisa se entender. Você é o quê e com quem você quer se comparar? O que você oferece de serviço como varejista? Você é uma loja de qual tamanho, qual porte e qual a qualidade do serviço prestado? Você é uma loja pequenininha de bairro, você é um atacado ao serviço, você é um super, você é um hiper? Qual a qualidade do serviço prestado na sua loja? Tamanho da sua loja e quando eu falo demografia local, é entender quem são as pessoas que estão ao redor, poder aquisitivo e também a densidade demográfica em si. Isso tudo vai afetar a construção do seu raio primário e do seu raio secundário aí de acesso à tua loja, onde, dependendo do formato, você chega em medidas como quem são as pessoas que conseguem acessar a minha loja numa distância, entre aspas, de chegar aqui em 15 minutos. Na verdade não é uma distância, é uma distância tempo aí. Ou dependendo se você já é uma loja maior e você, em teoria, tem um porte para englobar uma parcela maior da região, por exemplo, o caso de um atacarejo que pessoas acessam de uma distância bem maior. Em quanto tempo uma pessoa chega de carro até a minha loja, a ponto de que esse raio ainda fique exequível do ponto de vista do consumidor? Quando você entende a sua loja, a demografia local e também a densidade demográfica, você consegue ter essa composição de raios primários e secundários para entender onde está a barreira que você pode situar os seus concorrentes ali. Quem são os caras que podem ser ofensores ao seu negócio. Quer dizer, se eu tenho uma loja aqui na capital, talvez eu não deva estar preocupado em conhecer o preço de uma loja que está no litoral. Um exemplo para absurdo, mas obviamente não. E se eu tenho uma loja de proximidade, talvez eu não deva comparar os meus preços com um atacarejo. Exato. Ou com um hipermercado. Um negócio que vai ser muito mais focado na conveniência, né? Então, se nós estamos falando de uma rede, por exemplo, com muitas lojas, muito provavelmente os concorrentes que ele vai levar em consideração para cada uma das lojas, se elas estiverem espalhadas em diferentes cidades, aqui capital, interior, litoral, vão ser diferentes também. Com certeza. Legal. Com certeza. E digamos que a gente conseguiu atingir esse nível de maturidade de coletar preços de diferentes concorrentes, e para cada uma das nossas lojas a gente já conseguiu fazer um mapeamento de quais são os concorrentes mais estratégicos para a gente poder utilizar no nosso modelo. Que outras variáveis você considera que é importante para o supermercadista levar em conta na hora de formar o preço? Bom, aí eu vou até apelar para a colinha aqui, mas assim, tudo começa com um entendimento profundo dos seus números internos. Você tem que dominar muito bem a sua estrutura de custos, impostos, o seu giro de estoque, sazonalidade, o quanto você quer ter de lucro, o ciclo de vida de cada produto. E aí a gente começa a entrar também numa questão de gestão de categoria, o quanto os produtos se canibalizam ou eles são afins uns com os outros, coisas que podem gerar uma venda casada. Você tem que ter essa estrutura de informação interna muito clara para você juntar isso com o que está acontecendo fora e colocar em cima disso tudo a tua estratégia, e aí sim precificar de uma forma correta. Você vai começar fazendo uma hierarquia, uma arquitetura de preços, onde você vai definir categorias, grandes categorias de preço. Então, quais são os seus produtos notáveis, ultras notáveis, ou sensíveis, super sensíveis. No varejo a gente vê o pessoal chamando de várias formas, ou os não tão sensíveis assim. E para cada categoria que você encaixa dentro desses grandes grupos, quem que é o QVA é a marca líder, ou as marcas líderes, ou eventualmente o seu primeiro preço, porque você quer competir em tiers diferentes de precificação. Enfim, você vai montando toda uma arquitetura de preço, e a partir daí, de acordo com a sua estratégia, que diz respeito ao seu posicionamento como loja também, e a tua concorrência, você começa a precificar. Mas onde que vem a dificuldade nessa história toda? A dificuldade vem na quantidade de SKUs que você vende, vezes
a quantidade de lojas que você tem, vezes os concorrentes que você tem e como eles se mexem em frequências distintas, tudo isso acaba virando um problema matemático um tanto quanto complexo, que se você não tiver tecnologia para te ajudar, meu amigo, você não vai fazer. E em se tratando de supermercados, a gente fala aí de 15, 20, né? Dependendo, se for um hipermercado, até um número maior de SKUs, e fazer esse processo todo de maneira manual se torna insustentável. E aí quando a gente leva em consideração que hoje em dia, para muitas redes, não se fala mais apenas do preço normal do produto, mas a gente tem as ofertas que são feitas, né? E você mencionou aí algumas coisas importantes que acho que vale a pena a gente aprofundar, como por exemplo o KVI, que seria, acho que numa tradução livre, aí, o produto de preço conhecido, ou aquele produto de destaque. Geralmente são os itens que o consumidor conhece e sabe bem qual o preço dele, ou tem uma boa referência, né? E são erros que às vezes, se o varejista comete, pode fazer com que a percepção do consumidor seja até injusta. Então, de repente, o consumidor vai até a loja e vê um produto que ele está acostumado, que ele conhece muito bem, com um preço mais alto, e ele julga que a loja toda está cara. Como é que o supermercado pode evitar cair numa cilada como essa? Exato, né? A sensibilidade dos preços, essa percepção, ela é gritante. Se eu virar para você e falar assim, ó, André, promoção, latinha 350 ml de cerveja por R$ 7,99. Cerveja comum. Você vai olhar pra mim e vai falar, cara, você tá louco? R$ 7,99? Caro demais. Agora se eu virar pra você e falar assim, vela de aniversário, promoção, R$ 12,99. Cara, quanto custa uma vela de aniversário? Não faço ideia. Eu não faço a mínima ideia de quanto custa. De quanto custa uma vela de aniversário. Mas é dessa forma que o ser humano opera, então precisa ficar atento a isso. E aí você estava comentando um ponto legal que você falou, a verdade é como se divide também, né? Você tem estratégias de precificação distintas para formas de ação. Então você tem a sua precificação regular, você tem a sua precificação promocional e você também tem o markdown, quando você eventualmente vai fazer alguma queima de estoque. Para cada uma dessas você opera de uma forma distinta. E a questão promocional no Brasil, ela é muito forte e crescente. O pessoal costuma falar que tem a escola francesa e a escola inglesa, que depois derivou a escola americana, o Walmart, aquela coisa de everyday low price, que nunca colou no Brasil. No Brasil o que a gente vê acontecendo é justamente o oposto, aquele high-low enorme, e a hora que você vê o promo share, a quantidade percentual de venda que está focada em promoções dentro das grandes redes varejistas do Brasil, é muito alto. É muito alto. Então você precisa ter uma estratégia, principalmente para regular e para promoção, muito bem consolidada, porque elas operam de formas distintas. E há um risco muito grande também de ter um problema com substitutos, né? Foi uma coisa que você mencionou brevemente, mas às vezes os produtos, tanto na sua classificação de ser um produto mais básico, mais premium, na hora de fazer uma oferta a gente pode cometer um erro de, por exemplo, colocar um produto premium mais barato por conta da oferta do que um produto básico, um produto que seria de primeiro preço, e aí possivelmente esses produtos vão ter problema de não vender, né? Todo mundo vai dar preferência para o produto premium que está mais barato. E aí quando a gente coloca em consideração que a gente tem que lidar com o preço normal, a gente tem que lidar com o preço de oferta, tomando todos esses cuidados de olhar para os substitutos e o efeito da oferta que a gente está fazendo, mais o fato de que atualmente a gente vê algumas redes trabalhando com preço a partir de, quer dizer, sim, preço de atacado, de atacarejo e preço para clientes do programa de fidelidade. Então, quando a gente pega 20 mil SKUs, multiplica por 4 tipos de preço que estão acontecendo simultaneamente, a gente fica com um problema que é praticamente sem solução se não tiver uma tecnologia para ajudar a gente a resolver, né? E são vários tipos de promoção, né? Tem o clube, mas a promoção em si tem só o ofertado, tem o leve tanto, pague tanto, tem o normalzinho ali, o depor. Muita curiosidade acontecendo nesse meio, porque às vezes muita propaganda e nem tanto preço baixo vem junto. É uma confusão ali, eu acho que tanto para quem está fazendo quanto para o próprio consumidor entender.
o que a propaganda versus a precificação tá querendo dizer ali, se elas se conversam ou não. E aí depois como é que ele sabe se deu resultado, né? Fiz uma rebaixa de preço, uma oferta, anunciei, e aí, quer dizer, tem todos esses efeitos de uma promoção que a gente faz, um produto que está em oferta afeta a venda de outros produtos. Como é que a gente olha no final e analisa, será que isso deu o resultado que eu precisava mesmo? O ideal é você ter justamente tanto um forecast da sua venda por completo, e depois um bate com o que de fato aconteceu, para você não cair na cilada de excelentes negociações, negócios da China isolados. Você comentou isso um pouco atrás, mas existe um caso clássico que é esse: o comprador ele senta na frente da indústria, a indústria está querendo colocar um monte de coisa pro cara, fala, não, você vai comprar tanto disso aqui, eu vou te fazer um preço tal. Ele sabe que ele vai ficar com um estoque grande, mas assim, é um negócio da China, ele precisa fazer, porque a melhor negociação da vida dele, só que a contrapartida que a indústria pede é vender a tanto, para que ele inclusive consiga dar saída para aquilo. O cara vai e fecha o negócio, sai da reunião super feliz e acontece o que você falou, o cara vai jogar o preço de um produto relevante lá para baixo, ele vai fazer com que o resto da categoria inteira não venda, nisso a margem da categoria cai por completo, e o que era a princípio um belo negócio virou um ralo de dinheiro para o varejista, e muitas vezes isso se passa de maneira imperceptível, se ele não tem o controle do todo, seja da categoria, da subcategoria, categoria, quanto do total de vendas dele. E como que ele pode criar um plano para escolher quais são as melhores categorias, quais são os melhores produtos justamente para fazer essas ofertas, para atrair clientes, para que a percepção do consumidor seja a percepção correta, né, que ele quer passar com os preços que tá definindo? Você vai começar a dividir os seus produtos entre geradores de tráfego, geradores de margem, geradores de margem. Em cima deles e do portfólio que você trabalha, fazendo um trabalho bem legal de gestão de categorias, você começa a elencar categoria por categoria. Obviamente você vai priorizar na hora de você construir essa jornada o que você vende mais. Você não precisa necessariamente dar atenção minuciosa de largada para a vela de aniversário, que a gente estava falando agora há pouco, porque acho que ela não vende tanto, ela não vai ser tão impactante. Mas você começa com que você tenha um volume grande, porque esses itens de volume grande tanto para fazer dinheiro quanto para perder dinheiro. Se você não dá uma atenção, isso acontece de uma maneira bem rápida. Inclusive isso a gente vê bastante. Às vezes você tem produtos onde o varejo está operando numa competitividade acima do que a concorrência e está perdendo em margem. Ele está pagando para vender. Você fala, bom, tem alguma coisa bastante errada aqui, né? Porque se ele abaixar mais o preço para ficar perante a concorrência, ele vai perder mais dinheiro ainda. E às vezes o problema não está na precificação, às vezes o problema está na compra, né? Então, quem está fazendo alguma coisa errada ali talvez seja o comercial na hora de comprar, que está muito soft com o pessoal da indústria. Tem que juntar informação de mercado e falar, cara, como que você quer que eu venda isso aqui a tanto se o mercado está vendendo nesse valor aqui? Inclusive isso eu acho que é uma coisa legal de comentar, né? O que a gente vê nas redes, inclusive redes que a gente acompanha faz tempo, da evolução dessa construção do pricing internamente dentro do varejista. Então, num primeiro momento a gente tem o comercial compra e o comercial vende. E não existe a figura do pricing. Aí passa um pouquinho de tempo, de repente aparece um analista do pricing, que ele é a ovelha negra, coitado, não sabe o que está fazendo ali, é uma área difícil, gente difícil. E a função dele é sugerir coisas, começar a trabalhar com inteligência de mercado. Essa área vai crescendo, de repente a gente tem uma área de pricing, mas ainda assim só com papel sugestivo. Ao passo que isso evolui um pouco mais, o comercial compra, o pricing vende, e aí começa um duelo de grandes forças ali dentro, porque as duas áreas já são consolidadas. Mas no fim disso, o que a gente está vendo é uma inversão dos papéis, porque o pricing ele vai acabar colocando o preço de venda, mas a inversão do papel acontece quando ele acaba falando internamente qual que é a meta de margem e meta de compra para o time comercial. Porque ele entende essa questão do micromarketing, de adequar a localidade, a geografia.
se ele está fazendo tudo certinho, ele sabe a forma que ele tem que vender. E se ele sabe por quanto ele vai vender, ele vira pro comercial e fala assim, cara, eu vou vender a tanto. Então se eu vou vender a tanto e a gente precisa ter tanto de margem, você tem que comprar tanto. Ao contrário, né? No começo o cara compra, ele tem que colocar uma margem em cima, o pricing se vira, o pricing fala, não, mas eu tenho que vender a tanto, porque senão não vai vender. Mas é um problema seu, e como você só sugere, você não vai nada aqui. vai ser do meu jeito. Vira um grande duelo de titãs aí. No final das contas, o preço é uma informação, inclusive o preço da concorrência é super relevante para o comprador, para ele poder se posicionar em relação às margens e entender se quando ele está negociando com o fornecedor ele vai conseguir ser competitivo. Mas ao passo que você tem uma equipe de pricing já mais madura e fazendo esse trabalho com excelência, olhando para impacto na demanda, olhando para forecasting de vendas, você consegue ter essa colaboração do pricing, dizer para o comprador qual vai ser a demanda que ele vai ter, e aí acaba que nesse cenário, né, o comprador perde um pouco do poder, de certa maneira, do que ele fazia antes, porque antes ele tinha o controle total sobre tudo isso, mas quando ambas as áreas estão bastante maduras, acho que a companhia acaba ganhando, porque no final o trabalho vai ser feito com maior eficiência e com mais qualidade, não é isso? Perfeito, perfeito. E eu acho que soma uma terceira persona aí, quem se beneficia do pricing, né? Tanto a área de pricing, ou seja lá quem estiver fazendo a precificação, a área de compras, que tem as suas negociações o tempo todo com a indústria, e também a figura da diretoria, do alto management da companhia, que precisa entender se o que eles têm como visão de loja, visão de serviço prestado aos consumidores, está condizente com a competitividade geral, global, que eles encaram no mercado. Então, essas três personas aí. E muita gente tem perguntado, né, ou tem ficado curiosa por conta do advento da inteligência artificial e, na realidade, da popularização, de certa maneira, da inteligência artificial, de ser um tema que está sendo tão discutido hoje nas feiras, né, lá fora na NRF, aqui na APAS. Então, é aquela história do Big Data que a gente falou antes, agora a inteligência artificial, né? É a nova tendência. Então muita gente fala, não entende muito bem o que é, para que serve, como pode ajudar. Como é que hoje você está enxergando isso no mercado de pricing? Qual está sendo o papel da inteligência artificial? Olha, existem várias empresas que trabalham com pricing e todas elas falam bastante sobre inteligência artificial. No final do dia você vê como uma tecnologia que é empregada em partes aí da construção dos algoritmos e dos modelos, e você vai, de certa forma, retroalimentando, educando os seus modelos para que eles fiquem cada vez mais assertivos. Eu acho que é um caminho meio sem volta, assim. A gente tem um time de dados especialista na Infoprice que trabalha bastante com isso, com o famigerado Big Data. Cara, eu brinco que eu nem gosto de usar essas palavras, porque aí começa duelo técnico, e eu não sou técnico. Gente, o lance é você ver o que tem de tecnologia disponível e investir. Mas eu acho que cabe dizer também, André, uma coisa muito legal, você comentou da NRF, que é assim, tecnologia, para a estúpida maioria dos problemas que a gente tem no varejo hoje, já tem. A gente tem um problema muito mais de encaixar as peças do quebra-cabeça e mudar paradigmas, começando por paradigmas culturais, para fazer um negócio acontecer. Eu acho que focando esforços em locais corretos, a gente consegue fazer uma mudança efetiva. A gente não precisa mais de uma computação quântica para resolver 99% dos problemas que a gente sabe que acontecem por ali. A gente acaba vendo a tecnologia muito como a famosa bala de prata, né? Aquela solução que vai resolver todos os problemas. Na verdade, é muito mais complexo do que isso. Tem pessoas, tem processos, né? E a tecnologia por si só não vai resolver. Muitas das vezes o problema nem está, de fato, na tecnologia. É mais ou menos também o discurso que a gente tem aqui, né? É claro que é legal a gente olhar para a tendência, é bacana a gente acompanhar a tecnologia, é bacana a gente ver
os drones voando pelos estoques aí, como a gente tem visto, né, e tudo mais, mas existe também muita coisa aqui com o pé no chão, usando os processos certos, colocando a tecnologia muitas vezes que já está ali à disposição do supermercado, ele consegue inovar, consegue melhorar e consegue ter grandes avanços. Paulo, queria saber um pouquinho agora do seguinte, né? Muita gente que está ouvindo a gente pode estar pensando, pô, por onde eu começo? Qual que é o próximo passo? E até como a InfoPrice pode me ajudar a dar esse próximo passo? Então, eu queria que você explorasse um pouquinho disso para a gente. Perfeito. Eu vou endereçar a resposta, então, porque para quem eu acredito que seja o público médio aí do cenário nacional. Se você não tem um time dedicado, vá atrás de um time dedicado, monte um time dedicado para trabalhar com pricing. Essa vai ser a função, vai ser o objeto do dia a dia dele. Isso vai fazer duas coisas. Isso vai fazer, primeiro, com que você tenha um recurso dedicado. Segundo, com que você faça um statement dentro da sua empresa dizendo que sim, pricing é um negócio estratégico e vamos olhar para ele. E daí tudo se desenrola. E aí, se porventura você quiser entender um pouco melhor os seus concorrentes ou trabalhar com software de precificação para fazer essa mágica acontecer de uma forma mais fácil, pode procurar a gente também. Não se incomode. Então, o primeiro passo, ter alguém na companhia focado em pricing. Segundo passo, a InfoPrice está à disposição para ajudar tanto na coleta do preço dos concorrentes, como também no software de pricing para ajudar a determinar o melhor preço de venda para cada uma das lojas. Perfeito. Paulo, eu vi aqui pesquisando um pouquinho sobre a InfoPrice, né, que vocês passaram por diversos programas de aceleração de startups, né, então pela Aceleratec, pelo programa da Unilever também, né? Conta um pouquinho pra gente como foi essa experiência, o que vocês tiraram de lição, o que vocês aprenderam nesses processos todos aí de aceleração? Essa foi uma parte bem legal do desenvolvimento da empresa, né? Eu acho que tudo começou com a grande noção e a consciência do... Cara, mas como é que abre uma empresa? Ninguém nunca ensinou isso em lugar nenhum, então a gente precisava ir atrás de conteúdo. E começou com o Startup Farm, que foi um programa de aceleração, pré-aceleração na época que a gente passou. E na sequência, isso, final de 2013, a gente foi aprovado por um programa do governo federal, Startup Brasil, onde a gente participou junto da Aceleratec, a gente recebeu um investimento do governo federal. E foram as nossas grandes experiências aí em termos de programa de desenvolvimento e aceleração. Na sequência, a gente foi investido por fundos de Venture Capital, a gente passou pelo pessoal da Arpex Capital, a gente tem uma trajetória toda aí, a gente vendeu a empresa para a B2W, a gente recomprou a empresa da B2W no final de 2018, junto com um fundo de Venture Capital também chamado Trivela M3, que é do Sul, que foi criado pelo um dos fundadores da Bematec, que também era uma outra gigante de tecnologia do varejo, e segue jornada. Vamos ver o próximo episódio aí. Muito bom, os próximos capítulos, né? E um fato bastante curioso, pesquisando sobre a InfoPrice também, né? Descobri que a gente tem aí uma celebridade dentre os cofundadores aí da InfoPrice, né? Que é o famoso Guelé, que fez parte aí da infância de muita gente aqui da Bluesoft, e tenho certeza que aí também dos clientes que estão assistindo a gente, né? Conta um pouquinho como é que foi isso. Puta, vamos lá, quem tem aí dos seus 27 aos 30 e poucos, eu acho, é o pessoal que tá no range de idade que assistiu esse programa no SBT quando era criança. Mas sim, ele era apresentador de um programa infantil. Isso foi motivo de piada a faculdade toda, a gente chama ele de Cruz até hoje. É muito difícil porque na empresa... Meu sócio tem apelido, eu tenho apelido, vários colaboradores nossos vieram da Poli também, e todo mundo se conhecia por apelido, e a gente consegue ter seriedade para chamar todo mundo pelo nome, menos ele. Ele a gente não consegue. Não importa o contexto. Não importa o contexto, pode estar com cliente, pode estar com investidor, a gente não consegue. É um negócio que ficou na cabeça aí.
Muito legal, muito legal. Paulo, quero agradecer a você, a toda a equipe da Infoprice também. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Acho que foi um papo super bacana, bastante esclarecedor. Aprendi bastante aí nesse bate-papo, tenho certeza também que nosso público vai gostar bastante. E se ficou alguma dúvida, alguma coisa que você queria perguntar para o Paulo, alguma coisa que você gostaria que a gente continuasse o debate, quem sabe num próximo episódio aí, deixa aqui nos comentários, né? Para quem está ouvindo o podcast, a gente tem também o canal do YouTube, onde a gente publica as imagens e o vídeo aqui da nossa entrevista. Paulo, muito obrigado, foi sensacional. Espero poder te receber de volta em breve aqui pra gente continuar o papo. Fechado, André. Obrigado a vocês pelo convite mais uma vez. Se quiserem conhecer um pouco mais da companhia, www.infoprice.co, não é .com, é .co. E obrigado novamente, André. Valeu. Muito obrigado. A gente vai deixar aqui também na descrição do vídeo um e-book que a gente fez junto com a Infoprice, então sobre boas práticas de pricing. Não deixe de baixar o e-book para conhecer mais. Não esquece de deixar o seu like, o seu joinha aqui no YouTube ou review do podcast. Isso ajuda aí as redes de distribuição a entender que você gostou desse conteúdo e divulgar esse conteúdo para mais gente. Não esquece também de se inscrever no canal aqui do YouTube. Muito obrigado e até o próximo episódio.